Olá, aqui é o professor Lucas Machado, do Instituto Federal do Ceará. E aqui na tela a gente tem algumas regras gerais de conduta nesse período de aula remota, tá? Você pode tá pausando o vídeo e ler com calma, então você pode encontrar isso lá no Classroom, ok? Na aula, nesta aula, a gente vai estar vendo regra de Kramer, certo? Então, regra de Kramer, o que é, né? É uma Na verdade, é um método que você utiliza para resolver alguns tipos de sistemas lineares, tá? Então, você tem um sistema linear, então você pode utilizar a regra de Kramer para encontrar a solução desse sistema, ok? Então, a gente vai ver mais com calma o caso com duas e com três equações, tá bom? Então, eu queria iniciar, né, colocando um problema aqui para a gente pensar, que é o seguinte: vamos aqui à leitura. Em um supermercado, há três marcas ou três tipos de cestas básicas, certo? A gente chama aqui de A, vai ser a cesta A, cesta B e a cesta C. Cada um contendo macarrão, arroz e feijão, certo? As cestas, elas diferenciam-se não pelo conteúdo, mas pela quantidade desses produtos, tá? Então, todas as cestas, elas terão os mesmos produtos. O que vai variar, né? O que vai mudar entre as cestas serão a quantidade de cada um desses produtos, ok? E o preço também. Então, veja a seguir a composição de cada uma dessas cestas. Então, a gente tem a cesta A, né? O que tem na primeira cesta, que a gente chama de cesta A? Tem 3 pacotes de macarrão, 1 de arroz e 2 de feijão, tá? A cesta B tem 5 pacotes de macarrão, 2 de arroz e 3 de feijão. E a terceira e última cesta, cesta C, tem 2 pacotes de macarrão, 1 de arroz e 3 de feijão. Então, você viu aí, são 3 tipos de cestas, né? Então, as 3 tem macarrão, arroz e feijão, só está mudando a quantidade de cada um deles, tá? Então, a primeira cesta, né? Os preços são dados aqui respectivamente. A primeira cesta vai custar R$ 20, então essa daqui R$ 20, certo? A segunda é R$ 35 e a terceira R$ 21, ok? A pergunta é: qual é o valor do pacote de cada um desses produtos? Ou seja, quanto é um pacote de macarrão, quanto é um pacote de arroz e quanto é o pacote de feijão, né? Cada um deles separado. Então, essa é uma pergunta, tá? Se você quiser, você pode nesse momento pausar e tentar responder, tá? Vai tentar responder essa questão. E então, a gente vai, ao longo dessa aula, estudar alguns conteúdos que irá nos possibilitar, no final, resolver um tipo de questão como esse, ok? Então, de início, né, a primeira coisa que você pode começar a tentar é chutar valores, né? Sei lá, se o pacote de macarrão for R$ 2, o pacote de arroz for 5 e o de feijão for 6. Será que são esses os valores? Aí você iria testar, ver se multiplica ali, né? O macarrão fosse 2, 3 vezes 2 daria 6. Aí o pacote o do arroz, não sei, falei o que? 4? Não lembro. Mais 4 daria 10. Se o do feijão fosse 5, né? Aí fecharia os 20, fecharia o valor da primeira cesta. Mas esses valores, né? De 2, 4 e 5, né? Bate para a segunda cesta, né? Então, você teria que ver, né? Então, geralmente, quando você tem questão desse tipo, você tenta adivinhar a resposta, né? Você tenta adivinhar os valores. Mas, nem sempre é simples, né? Principalmente porque pode ter centavos aí envolvido nos preços. E para você acertar, assim, digamos que no chute não é o método mais eficiente, tá? Então, a gente vai trabalhar durante essa aula para a gente
resolver de um modo eficiente esse tipo de questão, tá bom? Também. Então, vamos aqui do início, tá? A gente vai ver, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que é uma equação linear, tá? Então, uma equação linear é uma equação que ela é escrita dessa forma aqui, tá? Ela é escrita dessa forma aqui. Então, eu tenho o que, tá? Aqui, ó, é uma série de produtos e somas, tá? Então, aqui, ó, esses valores aqui, ó, A1, A2, certo? Até um certo AN, certo? Porque aí eu vou ter uma quantidade, sei lá, poderia ser até 3, até 5, até 10, não sei. Esses números aqui, como eu acabei de dizer, são números, tá? Então, esses daí, ó, eles são números e eles são conhecidos, tá? E é o que a gente vai chamar de coeficientes, tá? Esse x1, esse daqui que você tem aqui, ó, x1, x2, x3, ou xn, né? Que poderia ser 3, x4, x5, até uma certa quantidade, tá? É o que a gente vai estar chamando de, ó, esses valores são as incógnitas, tá? E esses daqui é o que você quer descobrir, tá? Então, esses valores, o que você quer saber são os valores de x1, x2 e assim sucessivamente, tá? E você ainda tem, né, esse termo aqui, tá? Esse termo aqui, ó, esse b, tá? Que é o que a gente chama de termo independente, ok? É o termo independente, ele não é uma variável, tá? Ou uma incógnita, ele não é. E nem é um número que está multiplicando ali as variáveis, ou seja, não é coeficiente também, tá? Então, ele também é um número e ele também é conhecido, tá? Esse número também ele é conhecido, ok? Então, a gente tem, resumindo, o que é que a gente tem, né? É uma soma de vários termos do tipo, é um número vezes uma letra, entre aspas, né, que vai representar uma variável. Então, é um número vezes uma letra, mais um número vezes uma letra, mais um número vezes uma letra, igual, no final, a um certo número, tá? Que não vem acompanhado de letras, tá? De forma bem superficial, seria isso. Então, quando esse número lá no final, ele for igual a zero, tá? A gente tem um nomezinho, a gente diz que essa é uma equação linear homogênea, tá? Então, a gente, quando b é zero, a gente diz que é uma equação linear homogênea. A gente dá um apelido, digamos assim, um apelido especial para esse tipo de equação linear, tá? Então, vamos aqui a alguns exemplos para buscar deixar mais claro, ok? Então, aqui, ó, vamos aqui no primeiro exemplo. Você tem o que, ó? Observe, um número, uma letra, um número e uma letra, tá? Então, ó, aqui o 2 e o 4, eles são os coeficientes, tá? São os coeficientes, ok? Aqui, ó, x1 e x2 são as suas incógnitas, ok? E você tem aqui o 7 como sendo o seu termo independente. Veja, ele não vem acompanhado de uma letra, né? Que seria a variável, ok? Aqui, por exemplo, né? Você tem as letras, né? Vamos começar por elas aqui, ó. Você tem que são as suas incógnitas, tá? Então, em alguns momentos eu vou falar incógnitas e outras variáveis, mas é a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, suas incógnitas são x, y e z, tá? Então, aqui no caso você tem 3 incógnitas. Quem são os seus coeficientes, tá? Então, os seus coeficientes, aqui, ó, tem menos 2, o 3 e aqui, acompanhando o x, você tem um 1, tá? Só que ele não aparece. Geralmente, quando é multiplicado por 1, a gente não escreve, tá? Então, é aqui, o seu coeficiente do x
é 1, ok? Então ele não aparece aí, mas ele está aí, só não está aparecendo. E o 9 é o seu termo independente, certo? Então, vamos aqui para o exemplo seguinte. Aqui suas variáveis são x1, x2 e x3. Então, aqui você tem 3 variáveis. Quem são os coeficientes? Os coeficientes são... Aqui, ó, só tem o sinal de menos, tá? Então, é porque é menos 1, certo? Aqui você tem o 3. E aqui, novamente, ó, só tem o sinal de menos. É porque é o menos 1. Quando você tiver só o sinal de menos, então é porque o coeficiente é menos 1, tá? E quando você tiver só a variável lá e não estiver mostrando nenhum número na frente, é porque o coeficiente é 1, certo? E aqui, ó, o seu termo independente, ele é justamente o zero, tá? Então, é naquele caso ali que a gente diz, então, que essa daqui é uma equação, ela é uma equação linear homogênea, certo? Essa daqui é a equação linear homogênea. O último exemplo que a gente tem aqui, ó, x e y são as suas incógnitas. Os seus coeficientes, menos 3 e 2. O termo independente é o zero. Então, aqui também, ó, é uma equação linear homogênea. Equação linear homogênea, tá bom? Então, você tem aí alguns exemplos. Vou colocar aqui exemplos onde a gente não tem uma equação linear, tá? Por exemplo, ó, eu não posso ter o produto de duas incógnitas. Então, se eu tivesse 2 vezes x mais 3x vezes y igual a 2, tá? Então, isso daqui não é, certo? Uma equação linear. Repare, ó, eu tenho aqui x vezes y. Então, para minha equação ser linear, eu não posso ter duas variáveis, ou seja, duas letras, uma multiplicando a outra, tá? Sempre é um número e uma variável, um número e uma variável. Então, isso daqui não é uma equação linear, tá? Eu também não posso ter, por exemplo, raiz quadrada, tá? Então, por exemplo, se fosse 3 raiz de x mais y, né? Mais 5y igual a 10. Isso daqui também não é uma equação linear. Eu não posso ter raiz quadrada, tá bem? Eu também não posso, certo? Que também não é. Eu não posso ter também as minhas letras, que são as variáveis, elevada ao quadrado, elevada ao cubo, certo? Coisas do tipo. Então, se eu tivesse bem aqui, 4x ao quadrado menos 2y mais z igual a 0. Então, aqui também não é uma equação linear, porque eu não posso ter esses expoentes aqui, elevado ao quadrado, elevado ao cubo, certo? Também não é equação linear. Então, equação linear, ela tem essa forma mais simples. Falando a grosso modo, número, letra, mais número, letra igual a um número, tá? Às vezes não aparece o número porque é 1 o coeficiente, né? Ok? Então, agora, segunda coisa que a gente vai ver é sistema linear, né? O que é um sistema linear? Bem, um sistema linear, tá? Sistema de equações linear nada mais é do que um conjunto, tá? Ele vai ser um conjunto de equações lineares, tá? Então, ele é um conjunto de equações lineares, da forma que a gente viu anteriormente. E todos são as mesmas variáveis, tá bom? Então, por exemplo, ó, vamos aqui, assim, e quando todas as equações forem homogêneas, tá? Quando todas as equações forem homogêneas, a gente diz que o sistema é homogêneo, ok? Então, todos aqueles termos
todos os termos independentes têm que ser igual a zero. Aí o sistema, a gente diz que ele é homogêneo, tá? Então, aqui, por exemplo, vamos lá. Ó. Se você olha, tá? Se você olha só para a primeira equação. Então, aqui você tem duas, né? Ó. Você tem aqui a primeira, tá? Equação. E você tem a segunda, ok? Quais são as variáveis da primeira? Ó? x1 e x2. Quais são as variáveis aqui da segunda? x1 e x2. Então, aqui eu tenho, você verifica, ó, a primeira é a equação linear, a segunda também é a equação linear. Então, aqui eu tenho duas equações lineares. E são as mesmas variáveis. Então, aqui eu tenho um sistema linear. Tá ok? Então, você tem aqui um sistema linear nas equações x1 e x2. Certo? Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Aqui você tem o quê? Ó, quem são a primeira? Você olha aqui para a primeira, tá? A primeira é uma equação linear? Vamos só circular. Você tem aqui a primeira. É uma equação linear? Sim, né? Número, letra, número, letra, número, letra. Ok. Aqui, a segunda também é uma equação linear? Sim, né? Número, letra, número, letra, número, letra. Tudo tem essa cara. Então, também é uma equação linear. Então, a gente tem duas equações lineares. São as mesmas variáveis, ó. São, tá? Ó, são as mesmas variáveis aqui. Tudo direitinho, tá? E aí, o que a gente tem, né? O que a gente tem? Então, isso daqui é um sistema linear, um sistema com duas equações. E o que a gente tem aqui também é o seguinte, ó. Que aqui, né, as duas equações são homogêneas, tá? Porque a gente tem 0 e 0. Então, nesse caso aqui, esse daqui é um sistema, certo? Homogêneo. Esse é um sistema homogêneo, tá? Porque a gente tem, ó, todos os termos aqui são iguais a 0, tá? Então, aqui, ó, nesse outro exemplo aqui, você já tem o que, ó? Essa é uma equação linear, essa também é uma equação linear e essa também é uma equação linear, tá? Quais são as variáveis, ó? X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, não tem o Z aqui, né? Mas não tem problema, tá? Por quê? É porque o coeficiente do Z é 0, tá? É 0 vezes Z. Aí a gente não escreve, tá? Então, também tem o Z, só que é porque o coeficiente dele é 0. Então, 0 vezes Z, né? É sempre 0. Então, a gente não escreve ali, tá? Mas ele existe sim, ok? E aqui, então, também é um sistema linear, tá? E aqui, ó, a gente tem também uma equação linear, também é uma equação linear, também é uma equação linear, tá? Então, aqui é um sistema linear, nas variáveis, ó, x e y, x e y, ok? Aí, ó, eu chamo a atenção de vocês o seguinte, aqui, ó, essa daqui é uma equação homogênea, certo? Essa é uma equação homogênea. Essa também é uma equação homogênea. Ok? E essa daqui não é. Não é homogênea. Né? Duas é homogênea e uma não é homogênea. Aí então, eu estou falando da equação. O sistema é ou não é homogêneo? Não, né? O sistema não é homogêneo, tá? Só que o sistema aqui, ó, não é homogêneo, tá? Por quê? Porque para o sistema ser homogêneo, só voltando aqui, ó, eu preciso que todas as equações, tá? Todas as equações sejam homogêneas. Então aqui, ó, a última e a do meio são homogêneas, mas a primeira não é.
Se a primeira não é, o sistema não é homogêneo, tá? Eu precisaria que fossem homogêneas, tá? Então, sistema só é homogêneo quando ali do lado direito você tiver só tudo zero, tá? Simplificando é isso. Tipo você tinha aqui nesse primeiro exemplo, né? Lado direito ali, ó, tudo zero. Então, sim, o sistema é homogêneo. Aqui eu tenho esse menos 6, então já não é mais homogêneo, ok? Então, bem, o que eu estou falando agora de sistema, né? Então, no sistema você tem, a gente viu lá, né? A gente tem os coeficientes, que são números, que são dados, né? A gente viu aí direto, aparecendo 2, 1, menos 3, e assim por diante. A gente tem também lá o termo independente, que é aquele B, que ele não vem acompanhado de nenhuma letra. Então, é um número que também é dado, né? Ok? É um número que é dado na questão, lá no sistema e tudo. E tem as variáveis, que são as letras, tá? Elas são desconhecidas. E, geralmente, quando a gente tem um sistema, uma equação, o que a gente quer determinar é quem são essas letras, né? Quais os valores delas, tá? Então, bem, então o que é que a gente está falando? Quando a gente diz, eu quero descobrir os valores, então, tecnicamente o que eu quero dizer é, eu quero uma solução, tá? Então, a gente tem o seguinte, uma n-upla, tá? N-upla é dizendo assim, se fosse 2 era uma dupla, tá? Se fossem 3 era um trio, certo? Ou uma terna. Só porque eu não sei a quantidade, eu falo de n-upla, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a quantidade de valores, aqui todos são números, tá? Então, eu tenho uma certa quantidade de números aqui, tá? Então, ela é uma solução do sistema, né? Com n incógnitas. Então, se eu tenho n letras, eu quero n números, um valor para cada uma das letras, digamos assim, tá? Então, por isso que bem aqui tem n e aqui eu estou falando de n também, tá? Então, se eu tenho ali n números, tá? Ele vai ser uma solução para um sistema linear com n incógnitas, quando ele é solução para todas as equações lineares, certo? Então, o que eu quero dizer, né? Quando eu substituir esses valores para as letras, ele vai satisfazer as equações para todas as equações do meu sistema, tá? Para ele ser solução do sistema, é isso que ele tem que satisfazer. Então, por exemplo, vamos aqui. Aqui, ó, eu tenho, tá? Esse par aqui, certo? Que é o par 1, 3, ok? E eu tenho esse sistema que foi dado aqui, certo? Eu tenho esse sistema que foi dado aqui. Então, aqui é dito que ele é solução do sistema. Então, por quê? Né? A gente vai verificar que ele satisfaz as duas equações. Então, é convencionado que quando ele é dado aqui, ele respeita a ordem. Então, o primeiro aqui vai ser o x1 e o segundo, tá? É o x2. Então, o que você vai verificar? Então, o meu x1 é 1, tá? E o meu x2 é 3. Então, ele satisfaz a primeira equação. Então, você vem aqui, ó, vamos aqui na primeira equação. O que é que diz a primeira equação? 3 vezes x1. Quem é o x1 agora? Ali, o que a gente vai verificar é 1, certo? Menos 2 vezes x2. Mas quem é x2? 3, tá? Igual a menos 3. Então, a gente vai verificar se isso daqui é realmente verdadeiro, tá? Então, 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 3, 6, igual a menos 3. Então, a gente vai ter 3 menos 6, menos 3, igual a menos 3. Então, isso daqui está correto, certo? Então, x1 igual a 1 e x2 igual a 3 é solução da primeira equação, tá? Reparem, é solução da primeira equação. Mas eu quero saber se ela é solução do sistema, tá? Eu quero saber se é solução do sistema. Então, para ser solução do sistema, tem que ser solução de todas as equações que aparecem ali no meu sistema. Então, eu verifiquei para a primeira.
falta verificar agora para a segunda, tá? Então, para a segunda, o que é que eu teria, né? É x1, que x1 quem é? 1, tá? Mais x2, que x2 é 3. E isso ali está dizendo que é igual a 4. Isso é verdade? Sim, né? 1 mais 3, 4, igual a 4. Então, isso daqui é verdadeiro, tá? Então, é solução da primeira, é solução da segunda. Então, x1, né? x1 igual a 1 e x2 igual a 3. É sim solução, né? É sim solução do sistema aí, tá? Então, vamos verificar agora esse segundo exemplo que foi dado aqui, tá? Ele diz o que, né? É que x2 e menos 1 não é solução para esse sistema, tá? Então, vamos verificar aqui por que que não é, tá? Então, novamente, aqui, ó, a gente vai respeitar a ordem. Geralmente, quando a gente falar de sistema que aparecer as variáveis x, y, z, então é nessa ordem, tá, que a gente sempre menciona, x, y, z, tá? E quando a gente estiver falando ali também aparece x1, x2, x3, então a gente respeita essa ordem, tá? Então, ó, aqui as minhas variáveis são x e y, tá? Então aqui na ordem primeiro é x e esse daqui é y. Então eu estou falando, ó, de x para ser 2 e y para ser menos 1. Então vamos verificar aqui a primeira equação desse sistema. Então quem é o x? Né? 2 mais 7 vezes quem é o y? Menos 1 igual a menos 5. Então isso dá o quê? 2 menos 7 igual a menos 5. Aqui 2 menos 7, menos 5, é igual a menos 5? Sim, então tá ok. Então, x igual a 2 e y igual a menos 1 é solução da primeira equação. Então, eu quero verificar as outras. Então, vamos lá. O que é que eu tenho para as outras? É 3 vezes x. Quem é x? 2, né? Aí, menos 4 vezes. Quem é y? Menos 1, igual a 10. Isso é verdade? Aqui dá 6, menos com menos mais, fica 4 igual a 10. Isso daqui vai me dar 6 mais 4, 10, igual a 10, também é verdadeiro, tá? Então, até agora, ó, é a solução da primeira equação, é a solução da segunda. Tenho que verificar que é a solução de todas, né? Então, falta verificar aqui para a última, né? Então, eu tenho x mais y igual a 0. Então, x é 2 mais y, que é menos 1, igual a 0. Então, isso é 2 menos 1 igual a 0. Então, eu teria que 1 é igual a 0. E isso, né, não é verdade, ok? Então, de fato, esse daqui não é solução. Por quê? Porque ele não satisfaz a terceira equação do meu sistema, tá? Ele satisfaz a primeira, satisfaz a segunda, mas não satisfaz a terceira. E para ele ter solução do sistema, ele tem que satisfazer todas as equações, tá? Então, de fato, x igual a 2 e y igual a menos 1 não é solução para esse sistema, tá bom? Então, aqui vamos falar de um ponto importante que a gente vai utilizar mais na frente, que é sobre a matriz associada, tá? Então, a toda matriz a gente pode associar, todo sistema linear, né? Todo sistema linear, a gente pode associar uma matriz, tá? Então, todo sistema linear a gente pode associá-lo a uma matriz. De que forma? Então, vamos lá. Bem, vamos ver por base em exemplos, tá? Então, o que você vai fazer? Então, aqui eu tenho eu tenho um sistema, ok? Aí você tem o que nesse sistema? Você tem duas equações, tá? Você tem a primeira equação e você tem a segunda
equação. E você tem quantas variáveis aqui? Tem a variável x, ó, e tem a variável y. Sempre é interessante que você escreva todas as variáveis, tá? Uma embaixo da outra. Então, por exemplo, como que não se faz, né? 3x menos 2y igual a menos 3. E você, tipo, aqui você escrevesse y mais x igual a 4, certo? Então, geralmente a gente não faz isso, ó. Geralmente a gente escreve variável sobre variável, certo? Ó, x e x, y e y. Essa é a forma organizada de você escrever, tá? Então, evite ficar escrevendo em ordens diferentes disso. Sempre é x, y, z, manter essa organização, esse padrão, que é para facilitar, certo? Na hora de fazer as contas e os procedimentos, ok? Então, fica essa sugestão, que é quase uma regra, tá bom? Vamos manter essa ordem, que aí facilita todo o processo. Então, bem, dito isso, como que a gente vai determinar quem é essa tal matriz? Bem, você vai olhar para os coeficientes. Observe, esse sistema já está escrito da forma bem organizada, tá? Escrevi as variáveis na ordem x e y bem direitinho. Então, ó, aqui eu vou olhar para os coeficientes. Os coeficientes aqui quem são? 3, menos 2, certo? Então, esse menos aqui, ele incorporado no 2. E aqui, ó, não aparece, mas eu tenho 1, né? Como eu já disse. E tenho 1 aqui que multiplica. Ele não aparece é porque é 1, tá? 1 e 1. Ok? Então, ó, quando você observar aqui só os coeficientes, é justamente o que você tem na sua matriz aqui embaixo, ó. 3, menos 2, 1 e 1. Ok? Então, essa sua matriz, ela é formada pelos coeficientes, tá? Então, desde que você tenha colocado o seu sistema na forma bem organizada, então é praticamente você só reescrever os seus coeficientes, tá? De uma forma bem simples. Então, observe. Vamos aqui para esse outro exemplo, tá? O que é que você tem? Você tem um sistema, são 3 equações, suas variáveis são o quê? X, y e z, tá? Observe, ó, já está escrito tudo da forma organizada, ó, tudo aqui é x, tudo aqui é y, tudo aqui é z, ok? Então, tá tudo da forma organizada. Se por acaso pode aparecer algum exercício, uma pegadinha, digamos assim, né, que esteja embaralhado. Então, o que você faz? Você escreve na forma organizada, aí daí por diante você segue, tá? Então, ó, o que você vai fazer? Olha só os coeficientes. Então, aqui, ó, não aparece, mas você já sabe que tem um 1. Então, aqui o coeficiente é 1, 5, 7. Olha, é só colocar, ó, 1, 5, 7. Tá, ó. Aqui, 2, não aparece, mas eu tenho um 1 aqui, tá? O 1 e aqui o menos 3. O menos é incorporado aqui, tá? Então, 2, 1 e menos 3. Aqui, ó, eu tenho o quê? 3. Aqui não aparece, mas eu tenho 1 e o menos é incorporado. Então, é menos 1, tá? E o último aqui, 7. Então, quem é meu... Aqui na minha matriz, a última linha, 3, menos 1 e 7. Então, é só você olhar para os coeficientes, tá? Então, dado o sistema, ele está escrito da forma organizada, é só você olhar para os coeficientes, não tem erro, certo? Bem, então, vamos aqui, né, ao objetivo da nossa aula. O principal objetivo, certo? Que é a regra de Kramer, ok? Regra de Kramer. Então, a regra de Kramer, né? A regra de Kramer, ela é utilizada para determinar solução, certo? Determinar solução
de um sistema linear, tá? Onde a quantidade de incógnitas é igual à quantidade de equações, ok? Então, você utiliza a regra de Kramer quando você tiver duas equações e duas incógnitas, três equações, três incógnitas, tá? E assim por diante. A gente vai estudar aqui o caso de duas equações e duas incógnitas e o caso de três equações e três incógnitas, tá? É o caso 2 por 2, como a gente chama, e o 3 por 3, tá? Então a gente vai começar pelo caso, ó, duas equações e duas incógnitas, tá? Caso 2 por 2, ok? Por questões didáticas eu resolvi separar, tá? Nesses casos. Casos com duas e o caso com três, certo? Então, quando você estiver falando do caso de 2 por 2, então você tem o que? Duas equações, tá? Duas equações e duas incógnitas, que eu estou chamando aqui de x e y, ok? Aqui, ó, são os termos independentes, estou chamando de K1 e K2, tá? Aqui eu vou usar letras para os termos independentes, por os coeficientes e tal. Seus coeficientes aqui, vou chamar de A, B, C, D, certo? São os coeficientes. Vou utilizar letras, mas depois a gente vai fazer exemplos com números, tá? Os coeficientes, para os termos independentes, mas aqui a gente vai tentar fazer de uma forma mais geral, ok? Então, bem, e aí eu vou ter um procedimento, tá? A seguir. Então, aqui a primeira etapa, qual é? A primeira etapa é você montar a matriz, tá? Ó. É você montar a matriz associada, certo? Você montar a matriz associada e calcular o determinante. Ou seja, o que é que você vai fazer? Calcular o determinante da matriz associada. Então, se você olha, quem são os coeficientes, né? Nesse sistema que a gente está pegando aqui é A, B, C, D. Então, você tem que tirar o determinante de A, B, C, D. Então, é justamente o que está aqui, ó, certo? É justamente o que está aqui. Então, a gente está chamando de D, tá? É esse determinante. Como aqui é de ordem 2 o determinante, é só você fazer aquela regra do x, né? Esse menos esse, tá? Então, é AB menos AD menos BC, tá? Mas o que você tem que lembrar, de fato, o determinante da matriz associada, tá? E a matriz associada é olhar os coeficientes. E o determinante a gente já viu na aula passada como que calcula, ok? Então, você tem duas situações. Se esse D, né? D que é esse número dado pelo determinante, né? Se ele for zero, então, no caso, não se aplica, tá? Não, você não aplica. Então, se D é zero, não aplica. Não aplica esse método. A gente vai trabalhar com o caso onde D é diferente de zero. Então, quando D é diferente de zero, então a gente segue para as etapas seguintes. Então, vamos trabalhar somente quando D é diferente de zero. Bem, então aqui qual seria, né, a etapa 2? Então, a etapa 2 é o seguinte: você vai pegar, vou só copiar aqui para relembrar, tá? Você tinha que D era quem? Era A, B, C, D, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, certo? E você vai agora olhar para esse dx, certo? Quem é esse número dx? Bem, você olha aqui, quem são os coeficientes do x? Os coeficientes do x é A e C, tá? Então, eu venho aqui, ó, no determinante que eu tinha antes, eu vou apagar os coeficientes do x, que é o B, o A e o C. E neles, eu vou colocar quem? Eu vou colocar os termos independentes, tá? Então, eu boto K1 e K2, são os termos independentes. Aí, essa daqui, ó, esse determinante aqui, eu vou chamar de dx. Por que é dx? É porque
onde tinha os coeficientes do x, eu coloquei os termos independentes, tá? E aí eu posso calcular esse determinante, né? Como é um determinante de ordem 2, é só o x, né? Ó, K1 vezes D menos B vezes K2, tá? Então, só calcular esses determinantes, que é o que eu tenho aqui, a expressão explícita, tá? Mas o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar o quê? Que você vai pegar, ó, tirar os coeficientes da incógnita x e você vai trocá-los por quem? Pelos termos independentes, tá? Então, você pode lembrar também, né? O seguinte, onde estão os termos do x, né? Os coeficientes do x estão sempre na primeira coluna, tá? Porque a gente está escrevendo sempre de forma organizada, então eles vão estar sempre na primeira coluna. Certo, então vamos para outra etapa, que é a etapa 3. O que você vai fazer na etapa 3? É praticamente a mesma coisa. Só que, em vez de olhar para os coeficientes do x, você vai olhar para os coeficientes do y, né? Só lembrando, quem era D, era A, B, C e D. Quem são os coeficientes do y? B e D. Então, você vai tirá-los, tá? E você vai colocar quem? Os termos independentes, que é K1 e K2, ok? Aí, com isso, ó, a gente chama ele de dy. Por que dy, né? Porque eu tirei os coeficientes do y. E onde que estão os coeficientes do y? É só você olhar de forma simples, né? Você foi na segunda coluna, tá? Então, depois que você quer calcular esse determinante, ó, é só fazer o x, né? Que é a K2 menos K1C, ok? E aí você tem essa expressão aqui explícita, tá? E por fim, a última etapa e a etapa final, como que você faz, tá? É a etapa onde você vai determinar os valores de x e de y, ou seja, onde você vai determinar a sua solução. Então, a solução, certo? Então, aqui, ó, a solução para o sistema que você tem lá desde o início do que a gente está trabalhando, né, com a regra de Kramer aqui. Então, ela é dada por essa expressão aqui, ó. X é dada por esse valor aqui, ó. E y é dada por esse valor aqui. Então, ó, quem é x? É d de x dividido por d. Quem é d de x? Vamos voltar aqui para lembrar, ó. D de x é o que você calculou na segunda etapa. D de x, ó, é essa expressão aqui. Dividido por d, não é? Quem era d? Tá aqui, ó. D é essa expressão aqui, tá? Então, você tem que o x é o d de x sobre d. E o y é o d de y sobre d. Quem é o d de y? É o que você fez aqui na etapa 3, ó. É esse valor bem aqui, tá? Que é só um número. Então, é o número dy dividido pelo número d, tá? Então, vamos fazer aqui alguns exemplos para que fique mais claro, tá? E aí, você vai ter que repita depois, tá? Depois que a gente terminar esse exemplo, você dá um pause, repete, faz de novo, tá? E para que você possa treinar esse método, esse passo a passo, e aí pronto. Depois você aprende e não vai ficar mais difícil, tá? Então, bem, vamos olhar aqui. Eu tenho esse sistema e eu quero a solução, tá? Então, bem, o que é que eu vou fazer, né? Então, primeira coisa é, eu tenho que olhar para o determinante, né, da minha matriz associada. Então, ó, que é justamente o D, né? Então, eu tenho que olhar para os coeficientes. Quem são os coeficientes? 1, aqui que não aparece, certo? Né? 3 e o menos 2. Então, ó, 1, 3 e menos 2, tá? Então, montei aqui, né? Aí eu vou fazer o quê? Vou botar aqui, ó, o determinante, e é o que eu estou chamando de D, certo? Então, D,
nada mais é do que o coeficiente, o determinante desses coeficientes. Então aqui, ó, agora é só calcular o determinante. Então, eu posso só usar aqui, ó, 1 vezes menos 2, né? Aí menos, que é a expressão, essa outra aqui, que é 3 vezes 3, ok? Então vai ficar menos 2 menos 9 igual a menos 11. Então, D é igual a menos 11. Então, esse daqui é o valor de D, tá? Certo. Lembrando, se você não recorda de como que faz o determinante, então volte lá na nossa aula de determinantes, tá? Para que você faça uma revisão e tire suas dúvidas de como se calcula o determinante, tá? Nessa aula aqui, a gente está já aplicando o que a gente aprendeu na aula sobre determinantes. Então, bem, a outra etapa qual é, né? Eu vou eliminar a minha primeira coluna. Por quê? Eu vou eliminar a primeira coluna, que é a coluna dos coeficientes do x, certo? Observe, né? Ó. Aqui, ó, é onde está o x, na primeira coluna. Então, eu vou eliminar esses e vou colocar quem? Os termos independentes, tá? Então, ó, aqui eu vou trocar os elementos que eu tinha antes e vou colocar os termos independentes, que é 7 e menos 1. Aí, agora, isso daqui é o que eu estou chamando de dx, certo? Porque eu troquei os coeficientes do x e calculo o determinante. É esse, que vai ser 7 vezes menos 2, tá aqui, menos, que já é da expressão do determinante, por esse daqui, que é 3 vezes menos 1, que está aqui. Fazendo a conta, vai ficar menos 14, esse menos com menos fica mais 3, tá? Então, vai ficar menos 11. Então, o dx é igual a menos 11. Certo? Já sei quem é o d, já sei quem é o dx. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou olhar para o dy. Quem é o dy? É o determinante. Só que eu vou trocar quem? Os coeficientes aqui, ó, de y, que estão na segunda coluna, tá? Então, agora, vou só trocar, né, os da segunda coluna, tá? Então, da primeira eu volto, né, já deixo normal, como tinha aqui, ó, tá? E aí eu calculo esse determinante. Aqui, ó, 1 vezes menos 1, menos da expressão do determinante, e aqui, ó, 7 vezes 3, tá? Isso vai me dar menos 1, menos 21, menos 22. Então, o dy igual a menos 22. Pronto. Já calculei tudo que eu precisava, né, de determinante ali. E agora eu vou usar a expressão, né? Quem é o x? A gente viu que o x era igual ao dx sobre d. E aí eu uso agora o que eu já sei, né? Quem é o dx? Menos 11, a gente calculou ali. Sobre d, que é menos 11 também. Menos 11 dividido para menos 11 é 1. Então, x é igual a 1, né? Só resumindo. E o y? Quem é o y? É o dy sobre d. Quem é o dy? Menos 22. Quem é o d? Menos 11. Então, menos 22 sobre menos 11, 2, tá? Então, o y é 2, para resumir, certo? Então, x é 1, y é 2. Se você quiser verificar, né, meio que uma espécie de prova, uma prova dos 9, tá? Uma prova dos 9 é você verificar. Então, você achou que x era 1, y 2, você substituir ali. Quem era sua primeira equação, né? Primeira equação é x mais 3y igual a 7. Será que dá certo? Quem é o x? 1 mais 3 vezes. Quem é o y? 2 igual a 7. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 3, 6 igual a 7. 7 igual a 7. Então, ó, para a primeira equação deu certo sim. Vamos verificar para a segunda também, porque tem que dar certo para as duas, né? 3x menos 2y igual a menos 1, tá? Então, 3 vezes 1 menos 2 vezes, quem é o y? 2,
Então, aqui vai dar 3 menos 4 igual a menos 1. 3 menos 4 menos 1 também deu certo, tá? Então, isso daqui que eu estou mostrando para vocês, ó, não faz parte do método de Kramer, da regra de Kramer, tá? A regra de Kramer só vai até aqui, ó. Isso que eu estou mostrando agora é uma espécie de prova dos 9, tá? Para você verificar. É importante que você faça, às vezes, porque como tem muita continha, sinal, às vezes você pode acabar se confundindo, errando alguma dessas continhas e chega numa resposta que não é a correta. Então você verifica para tirar, para confirmar, tá? Então, se bater, então pronto, então a solução é essa mesmo e tá tudo ok. Se não bater, então você pode ter confundido alguma coisa, então vale a pena você voltar e revisar e fazer com mais calma, tá? Então vamos fazer aqui agora outro exemplo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, olhar quem é D, certo? Quem é D? Então, para encontrar esse D é o determinante dos coeficientes. Os coeficientes aqui são quem? 2, menos 1, 3 e 5. Então vamos lá. É 2, menos 1, 3 e 5. E aí eu vou ter que calcular o determinante, né? 2 vezes 5, menos, que já é da regra do determinante, menos 1 vezes 3. Menos 1 vezes 3. Então, ali vai dar 10. Menos com menos dá mais, né? 3. Deu 13. Ok? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para o dx, tá? E aí, ó, eu vou ter que trocar essa coluna aqui por esses, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, no lugar da primeira coluna agora vai ser 7 e 4, que são os termos independentes, e a coluna do y é a mesma, tá? Menos 1 e 5. E aí vou calcular o determinante. Vai ficar 7 vezes 5, menos, que é da regra do determinante, né? Aí menos 1 vezes 4. Menos 1 vezes 4. 7 vezes 5, 35. De novo aqui, né? Menos por menos vai ficar mais, por causa do jogo de sinal. 4, que vai dar igual a 39, certo? E agora o dy. Agora eu vou pegar e colocar os termos independentes aqui, ó, na segunda coluna, que são os coeficientes do y, certo? Então, vamos lá. Então, aqui é 2 e 3. E agora, na segunda coluna, ó, coeficientes do... termos independentes, certo? Então, calcula aqui o determinante. É o que? 2 vezes 4 menos, que é da regra do determinante, 7 vezes 3. Então, aqui vai ficar 8 menos 21, certo? Então, isso daqui dá menos 13. Então, quem é o x, né? O x é dx sobre d. Então, dx, a gente viu, né? Dx aqui, ó, é 39. Aqui a gente viu que o d, né, é 13. E a gente viu aqui, ó, que o dy é menos 13, certo? Então, vai dar o quê? Quem é o dx? 39. Quem é o d? 13. 39 dividido para 13, 3. Ou seja, x é igual a 3. Né? E o y vai ser igual a dy sobre d. Quem é o dy? Menos 13. Quem é o d? 13. Menos 13 dividido para 13 dá menos 1. Certo? Então, x é 3 e y é menos 3. X é 3 e y é menos 1. Certo? Então, esse é o procedimento que você tem que fazer. Então, vamos aqui. Não faz parte da regra de Kramer, como eu já disse, mas vamos só tirar uma prova, tá? Vou reduzir aqui para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Certo.
E vou até colocar aqui de outra cor, tá? Vou botar de azul. Então, a gente encontrou o quê? Que x é 3 e que y é menos 1. Vamos verificar aqui, tá? Primeira equação, a gente tem o quê? É 2x menos y igual a 7. Para essa daqui, a gente tem duas vezes, que é o x, 3, menos o y é menos 1 igual a 7. Então, vai ficar 6, menos por menos fica mais 1 igual a 7. Então, a gente tem 6 mais 1, 7, igual a 7, certo? E conferiu. Então, vamos ver para a segunda equação. Para a segunda equação, a gente tem 3x mais 5y igual a 4. Então, vai ficar 3 vezes, quem é o x? 3, né? Mais 5 vezes o y é menos 1. Igual a 4. 3 vezes 3, 9. Aqui, 5 vezes menos 1 dá menos 5, igual a 4. 9 menos 5, 4, igual a 4. Então, também está conferido, tá? Então, essa parte aqui que eu fiz em azul agora, é só para a gente conferir. É uma espécie de prova, tá? Então, a gente fez, conferiu, bateu, então a gente não tinha errado nada antes. E a solução é essa mesmo, tá? X igual a 3, y igual a menos 1. Ok. Vamos agora, né, olhar o caso com 3 equações e 3 incógnitas. Se você entendeu bem o caso com 2 equações e 2 incógnitas, aqui você vai entender perfeitamente, tá? Então, o caso aqui, ó, eu vou estar olhando os coeficientes, minhas incógnitas, x, y e z, tá? X, y e z. Os coeficientes a, b, c, d, e, f, g, h e i. São todos os coeficientes, certo? E aqui, ó, são, né, os termos independentes, tá? Então, o que está em verde aí, quando a gente for fazer exemplos numéricos mesmos, o que está em verde, todos serão números dados, tá? E aí, ó, a gente vai seguir etapas bem parecidas, tá? Então, a primeira etapa qual é? É você olhar o determinante da matriz associada. Então, a sua matriz associada são quem? Justamente os coeficientes. Então, você vai ter que olhar, ó, o determinante dado por A, B, C, D, E, F, G, H e I, certo? Então, você tem que calcular, ó, esse determinante aqui, tá? Qual a diferença em relação ao que a gente vinha fazendo antes? É porque agora a gente tem um determinante de ordem 3, tá? Porque a gente tem 3 equações e 3 incógnitas. Então, aqui vai ficar um determinante de ordem 3. E lá era só um 2 por 2, tá? Então, a mesma coisa, ó. Se a gente fizer essa conta aqui desse determinante de 0, aí o método não se aplica. Se ele der diferente de 0, aí é o que a gente vai seguir para as próximas etapas, tá? Então, qual é essa próxima etapa? Então, a etapa 2, aqui. O que é que eu vou fazer? É bem parecido, tá? Porque eu vou olhar para os coeficientes da incógnita x e vou trocá-las pelos termos independentes, tá? Então, ó, eu vou vir aqui, né? Eu tinha esse determinante, né? Era A, B, C, D, E, F, G, H e I. Eu venho aqui e tiro, né, os coeficientes de A, que são justamente esses, ó, A, B, C, A, D e G, eu vou tirar, e aí eu vou colocar, né, os termos independentes, que é K1, K2 e K3. E isso daqui é que eu chamo de x, tá? A ideia é bem semelhante com a outra, tá? E você ainda pode ver, né, para ficar mais fácil de memorizar, que é a primeira coluna que você vai trocar. Então, você vai trocar a primeira coluna que você tinha, ó, observe, a primeira coluna. A primeira coluna agora vai ser
os termos independentes. E aí você vai calcular o determinante. Então esse dx vai ser um número, tá? Que é o determinante dessa matriz bem aí. E aí você segue, né? Etapa 3. O que é que você vai fazer? A mesma coisa, só que com a variável y. Você vai trocar as variáveis, ó, certo? De y pelos termos independentes. E as variáveis da y ficam onde, né? Aqui é a segunda, na segunda coluna, certo? Então fica na segunda coluna. Então é só você trocar o que você tinha na segunda coluna pelos termos independentes, que é ali o K1, o K2 e o K3, tá? Então, ó, aqui ó, tá a diferença, ok? Então, os termos aqui de y, os coeficientes de y, agora são substituídos pelos termos independentes, tá? Esses caras vão vir para cá, tá? E aqui, você vai fazer uma etapa a mais, que é quando você olhar para os coeficientes de z, tá? Então, ó, os coeficientes de z, ó, são C, F e I. Você vai trocá-los pelos termos independentes. Então, observem, ó, é a mesma. E aí, ó, agora é o que a gente vai chamar de dz, certo? Aqui na terceira, novamente aqui, certo? É a terceira coluna, tá? Terceira coluna. Então, o dx você vai colocar os termos independentes na primeira coluna, dy na segunda coluna e o dz você vai colocar na terceira coluna, certo? E aí, você vai calcular esse determinante e ele vai ser também um número. E aí pronto, tá? Aí você chega finalmente aqui, ó, na última etapa, tá? Que a última etapa é bem semelhante, né, o que você já tinha antes, que você já encontra a solução, tá? Então, quem é x, né? dx sobre d. Quem é y? dy sobre d. Quem é z? dz sobre d. Então, observa, ó, tem aqui a relação, ó, o dx é o dx sobre d, dy sobre d e o z, dz, né, sobre d, certo? Então, é só você fazer isso. Calcula d, calcula dx, calcula dy, calcula dz. Então, depois é só você olhar quem é x, dx sobre d, y, dy sobre d, z, dz sobre d, certo? Vamos aqui aos exemplos. Então, primeira coisa, olhar o d. Quem é o d? Determinantes dos coeficientes. Então, você vai olhar aqui, ó. Aqui vai ter um 1, né? Que ele nunca aparece. Então, você tem 1, 3, menos 1. 3, menos 2 e 1. 1, 1 e 1. Então, ó, você compilou tudo isso aqui para poder calcular esse determinante, tá? Então, ó, novamente, aqui você tem um determinante de ordem 3. Como calcular? Se você não recorda, então volta lá na aula de determinante, tá? Que é para você dar uma revisada e poder fazer esses cálculos, que serão recorrentes aqui quando você estiver fazendo o estudo de regra de Cramer, tá? Você precisa saber de como calcular os determinantes. Então, bem, como é que você vai fazer? Você vai, repete as duas primeiras colunas aqui do lado, faz os produtos, né, no sentido da diagonal principal, depois faz os produtos, né, aí tem o sinal de menos e os produtos no sentido da diagonal secundária, e você coleciona. Então, você vai encontrar os resultados aqui, né, ó. Primeiro, esse daqui, né, 1 vezes menos 2 vezes 1, menos 2. Aqui, ó, 3 vezes 1 vezes 1, 3. Aí, menos 1, 3 e 1, menos 3, foi o que eu coloquei aqui. Aí tem o sinal de menos. E o que você faz agora na direção da diagonal secundária? Aqui, menos 1, menos 2 e 1 dá 2. Aqui, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 3, 3 e 1,
dá 9. Aí foi colocado aqui, certo? Então, ó, vai dar menos 2, né? Menos 12, menos 14. Então, D é menos 14, ok? E aí, você vai agora, né? Olhar o seguinte, dx, eu vou trocar essa primeira coluna. dy, vou trocar a segunda coluna. dz, vou trocar a terceira coluna, né? Ó, dx, dy, dz, certo? Aí aqui eu não vou mais mostrar como calculo o determinante, mas aí o meu procedimento é o mesmo. Repete a coluna, multiplica as duas primeiras colunas, multiplica no sentido da diagonal, tem o sinal de menos e multiplica no sentido da diagonal secundária. Você vai repetir, é só fazer o cálculo do determinante, tá? Então, ó, o resultado já está aqui, certo? O dx é menos 14, o dy é 0 e o dz menos 14. Então, ó, quem é o x? É dz sobre d, tá? Que vai ser menos 14, né? Sobre menos 14. Então, x é 1. Y é dy sobre d. Então, é 0 sobre menos 14. Então, y é 0, tá? E o z, quem é? dz sobre d. Então, menos 14 sobre menos 14, 1, ok? E aqui, como a gente fez já no outro caso, né? A gente pode conferir também. Então, regra de Cramer vai até esse ponto, tá? Se você quiser conferir, a gente pode conferir, né? Então, vamos ver aqui se a gente consegue nesse pequeno espaço. Então, a gente encontrou que x é 1, y é 0 e z também é 1. A primeira equação é, vou colocar aqui de outra cor. Então, é x mais 3y menos z igual a 0. Será que bate? Então, x é 1 mais 3 vezes 0 menos o z, que é 1, igual a 0. Então, vai ficar 1, 3 vezes 0, 0 menos 1. Então, dá 0 igual a 0, certo? Então, primeira equação. Ok, segunda equação. 3x menos 2y mais z igual a 4. Então, é 3 vezes x é 1, y é 0, z é 1 e o 4. Então, aqui vai dar 3, menos, e aqui vai dar 0. Eu não vou colocar o 1. Então, 3 mais 1, 4 igual a 4. Também confere, certo? E a última é x mais y mais z igual a 2. Então, é 1 mais 0 mais 1 igual a 2. Então, aqui dá 2 igual a 2. Então, confere também a terceira equação. Então, de fato, não tinha nada errado, certo? E aí a gente conferiu mais uma vez que é sim solução, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Agora, tentar fazer toda a solução, tá? Para vocês verem. Então, a gente vai olhar D. Quem é D? É o determinante dos coeficientes. Então, ó, é 1, 1 e menos 1, tá? 2, menos 1. E aqui, né? Não aparece o Z. Mas eu já falei o motivo para vocês uma outra vez, né? É porque é 0 vezes Z. Então, ó, aqui é 0, tá? Então, embaixo, ali, terceira linha, 1, 1 e 1, certo? 1, 1 e 1. Então, vou calcular aqui o determinante. 1, 2. Estou repetindo. Primeira linha e agora a segunda linha, tá? E aí, vai ficar igual. Aqui, ó. Vai dar menos 1. Aqui tem um 0, então já dá 0. E aqui vai dar menos 2. Então vai ficar menos 1, menos 2. Vai ter um menos. E agora eu vou colocar o que eu multiplicar no sentido contrário. Tá? Então, ó, aqui menos com menos vai acabar dando mais.
vai dar 1. Aqui vai dar 0, né? E aqui vai dar 2. Vai ficar 1 mais 0 mais 2. Então vai dar o quê? Né? Vai ficar menos 3 menos 3. Vai dar menos 6. Certo? Agora eu vou olhar para o dx. O dx vai ser, né? Agora eu vou trocar, né, o que eu tinha na primeira linha. Primeira linha agora, primeira coluna, perdão, vai ser os coeficientes, né? Aqui, ó, vai ser os termos independentes. Então eu vou colocar 0, 1, 0, certo? E aí o outro fica normal. 1, menos 1, 1, menos 1, 0 e 1, tá? Vou copiar aqui, ó, 0, 1, 0, 1, menos 1 e 1. E vou fazer a conta, tá? Então, ó, é 0, 0 e aqui menos 1. 0, 0, menos 1. Menos da expressão determinante. Aqui, ó, vai dar 0, 0 e 1. 0, 0 e 1. Certo? Então vai dar menos 1, menos 1, menos 2. Certo? Vou diminuir aqui por questão de espaço. Aqui o dy agora é 1, 2, 1. Agora sim, esses termos que é da segunda coluna, eu vou ter que trocar pelos termos independentes, que é 1, 0, 1, 0. E o outro fica normal, menos 1, 0, 1. Vou repetir, 1, 2, 1, 0, 1, 0. Calcular aqui, dá 1, 0, 0. Então dá 1, 0, 0. Menos da expressão determinante. Agora no sentido contrário, menos 1, 0 e 0. Então menos 1, 0 e 0. Então isso daqui vai dar 1 mais 1 igual a 2. Certo? Então, vou diminuir aqui novamente. Colocar aqui. Falta agora o dy, né? Então, dy não, dz vai ser igual a, aqui vai ficar normal, e aqui vai ficar os elementos independentes. Repetir primeira linha ou primeira coluna, segunda coluna, e calcular, né? Que dá 0, que dá 1, que dá 0. 0, 1, 0. Menos da expressão determinante. Aqui 0, aqui 1 e aqui 0. Então 0, 1, 0. Então vai dar 1 menos 1, que dá 0. Tá? Diminuir aqui também. Certo? Então, o que a gente obteve, né? A gente obteve que dx era menos 6, d menos 6, dx menos 2, dy 2
e dz 0. Então, daí a gente tem que o x é igual a dx sobre d menos 2 sobre menos 6 menos 1/3 de o y, perdão, o y é igual a dy sobre d é igual a menos 1/3 e o z é o dz sobre d que dá 0, tá? Ok? Então, aqui a gente pode verificar, né? Vamos verificar. A primeira equação é x mais y menos z igual a 0. Então, vai ficar 1/3, né? O y menos 1/3 menos o z, que é 0, igual a 0. Então, 1/3 menos 1/3 dá 0, igual a 0. Então, aqui tá ok. A outra equação, a gente está só conferindo agora, é 2x menos y igual a 1, né? 2 vezes x é 1/3 menos o y é menos 1/3 igual a 1. Então, aqui vai ficar 2/3 mais 1/3 igual a 1. Então, aqui mesmo, denominador, então é só somar em cima, 2 mais 1 igual a 1. Então, isso daqui dá o quê? 2 mais 1, 3 sobre 3 igual a 1, que isso dá 1 igual a 1. Então, também tá ok. E a última, né, que é x mais y mais z igual a 0. Então, a gente tem x é 1/3, y, né, é menos 1/3 e z é 0. Então, aqui 1/3 menos 1/3, 0, mais 0 dá 0 igual a 0, também tá ok. Então, a gente acaba conferindo, tá? Ok? Então, esse é o procedimento, tá? Quando você tem 3 equações, 3 incógnitas, a ideia também é simples. A única coisa que você tem que ter cuidado é porque você faz mais contas, né? Os determinantes são maiores, então você tem que ter um pouco mais de atenção nessa parte, tá? Mas o procedimento é bem simples, tá? Você tem que determinar, escreve o determinante de todos os coeficientes, depois o dx você troca a primeira coluna pelos termos independentes, depois o dy a segunda coluna pelos termos independentes e o dz a terceira coluna pelos termos independentes. Aí o que pode dar trabalho, né, é calcular os determinantes em si, né, fazer a conta do determinante, tá? Então, aqui voltando àquele exemplo que a gente viu lá no início da aula, né, sobre as cestas básicas e os seus conteúdos, o que a gente tem, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse problema, né, em um problema com um sistema linear. Então, como que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai olhar o que tem em cada cesta. Para o macarrão, eu vou usar a letra M, tá? Vou usar a letra M. Para o arroz, vou usar a letra A. E para o feijão, vou usar a letra F. Se você quiser, você poderia usar X, Y, Z, se você preferir, tá? Eu vou usar essas letras que são as iniciais, né? M, A e F. Mas é a mesma coisa. Se você quiser usar X, Y e Z, fique à vontade, tá? Então, ó, o que tem na cesta A? Na cesta A tem 3 macarrões, tem um arroz e tem 2 pacotes de feijão. Isso tudo, né? Isso daqui é igual a quanto? Igual a 20, tá? É igual a 20 reais, ok? A terceira cesta, né, tem 5 pacotes de macarrão,
tem 2 de arroz e tem 3 de feijão, tá? E ela custa quanto? 35, né? É o que está aqui. E a terceira cesta tem 2 de macarrão, tem 1 de arroz e tem 3 de feijão. E ela custa 21, é o que está aqui, certo? Então, quando eu junto, aqui eu tenho uma equação, certo? Essa daqui, ó, eu tenho uma equação. E essa daqui eu tenho uma equação. Agora, quando eu junto as três, aí eu tenho aqui, ó, esse sistema, certo? Eu tenho esse sistema. E ele é um sistema linear, certo? Ele é um sistema linear, ok? Só tenho letras. Número, letra, número, letra, número, letra e no final um número que é o termo independente. Então, ó, o que é que eu vou fazer, né? Primeira coisa, eu vou determinar, vou usar a regra de Cramer, tá? Ele tem 3 equações, 3 incógnitas. Eu tenho as 3 equações e as 3 incógnitas, que é M, A e F, né? Que é de macarrão, arroz e feijão. Então, eu vou olhar para a matriz, né? Para D, quem é D, né? D é o determinante da matriz associada. Então, só tenho que olhar para os coeficientes. Ó. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Ó, 5, 2, 3. 5, 2, 3. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Certo? Então, fazendo isso daí, aí aqui, ó, eu já vou colocar direto o resultado do determinante, porque aí é só você fazer a conta do determinante, tá? Aqui eu vou supor que você já sabe, que a gente já viu na aula passada. Então, esse D, né, é igual a 2, tá? Então, D é igual a 2. Aqui, ó, dm, então, eu vou pegar os coeficientes de m, tá? E trocar pelos termos independentes. Então, vou trocar, ó, dm, que é a primeira coluna, vai ser agora esse determinante aí a ser calculado. Então, você vai calcular esse determinante e você vai encontrar o valor de 4. Então, dm é igual a 4. O dA, eu vou pegar os coeficientes de A e vou trocar pelos termos independentes. Então, vai estar aqui na segunda coluna. Então, vou calcular esse determinante aqui e vou encontrar o valor de 16. Então, dA é 16. E dF, né? Vou só trocar aqui os coeficientes de F, que estão na terceira coluna. Vou colocar os termos, né, independentes. Então, calcula-se esse determinante aqui e encontra que ele é igual a 6, tá? Então, o M, quem é o M, né? É dm sobre D. dm é 4, D é 2, então é 4 sobre 2, 2. Então, M é 2. O A é dA sobre D. Então, quem é o dA? 16. Sobre D, que é 2, então vai dar 8, certo? E o F é dF sobre D, dF é 6, D é 2, 6 sobre 2, 3. Então, você tem que M, que é o macarrão, custa R$2. O A, que é o arroz, 8, que é R$8. O F, que é o feijão, é 3, que no caso são R$3, tá? Então, esse é um modo, né, de você resolver esse sistema, que é utilizando regra de Cramer. Então, e esse sistema lhe dá informação sobre o problema que você tinha. Então, você encontra essa solução, ok? Então, esse é um método de você resolver sistemas lineares, tá? E é isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Espero que tenha ficado claro, tá? E até a próxima.